Você ainda não tem, de repente, as condições que você gostaria de ter, eu sei. Você ainda não tem ainda as condições para começar e se ver como um policial federal, de repente. Você não se tem ainda nas condições para ver um grande negócio na sua vida. Você ainda não consegue enxergar. Mas se você quiser dar uma guinada na sua vida, eu queria te convocar para fazer algo que eu já convoquei aqui muitas vezes. É um exercício de imaginação. E você não precisa de muito recurso para isso, não. Só precisa imaginar sua vida diferente. Só precisa imaginar como você quer viver os próximos 10 anos. E é um exercício de imaginação que todo mundo deveria fazer. Um exercício que te convida a imaginar a vida dos seus sonhos. Se você precisasse fazer alguma coisa para mudar a sua situação atual, com exatamente os recursos que você tem hoje, o que é que você faria? A pergunta é essa. Se você precisasse mudar a sua realidade agora, a pergunta é essa. Com os recursos que você tem, o que é que você faria? Você tem recursos. Esses recursos podem ser poucos. Só que eu não posso ouvir um impossível de você. Eu estou dizendo, você tem poucos recursos, de repente você não tem nada agora. Mas eu queria te convidar com esses poucos recursos a usar sua fé, a usar sua inteligência emocional, por meio da sua atitude. Você não tem que ficar pensando como é que o milagre vai acontecer na sua vida não, tá? Muitas vezes as pessoas ficam imaginando como é que isso vai acontecer. Esse cara falou que eu posso ser milionário, mas como é que isso pode acontecer? Não consigo ver isso não. E aí que tá, você precisa conseguir ver isso pelo menos uma vez. Você precisa entender que os poucos recursos que você tem agora vão ser indispensáveis para você ser vitorioso lá na frente. Ô Lucas, como é que eu faço para entender isso? Me ajuda. Primeiro você tem que entender que não aceitar o impossível como uma resposta tem que ser a sua principal fala. Pessoas de sucesso, elas não aceitam o impossível como resposta. Tudo, absolutamente tudo, é possível àquele que acredita. Tudo, absolutamente tudo é possível àquele que crê. Eu queria te contar uma história bem legal, uma história que inclusive está na Bíblia. Existe uma mulher, e essa mulher era viúva. Ela era seguidora, junto com seu esposo, de um cara chamado Eliseu, que era o profeta. Eliseu era um seguidor de Cristo, um cara fora do comum, descomunal, comportamento de gigante. E ele tinha vários seguidores, várias pessoas que acreditavam naquilo que ele pregoava. O que é mais impressionante, fica ligado no que eu vou te falar, é que essa mulher viúva, ela ficou viúva e o seu marido deixou muitas dívidas. Então o marido dessa mulher deixou bastantes dívidas, muitas dívidas. E naquele tempo, preste atenção, moçada aí, porque é importante essa história, preste atenção. Naquele tempo, existia-se naquela cultura organizacional uma teoria de que se a mulher ou o homem morresse deixando dívidas, o outro cônjuge tinha a obrigação de locupletá-las, de quitá-las, sob pena de os seus filhos serem feitos de escravos. Então presta atenção, a prosa é essa. O cara morreu, deixou a mulher, ela ficou viúva e com uma responsabilidade. A responsabilidade de arcar com as dívidas do marido. E na cultura da época, se ela não arcasse, os filhos dela seriam feitos de escravo. Seriam raptados e feitos como escravo. Olha que loucura isso. Essa mulher viúva então pediu ajuda a Eliseu. Ela perguntou, Eliseu, o que é que eu faço? Eu estou com um grande problema, com um grande passe aqui para resolver. O que é que eu faço? Eu tenho uma dívida gigantesca com esse credor. E se eu não pagá-lo, ele vai pegar meus filhos e vai fazer como escravos. Cara, Eliseu perguntou para ela a seguinte coisa, olha que legal. Ele perguntou para ela assim, ó, o que é que você tem? A primeira pergunta dele para ela foi essa, o que é que você tem? O mais impressionante, se liga nisso, porque isso aqui vai ser o contexto de todos os pontos que eu vou colocar para ti hoje. Isso aqui é pra gente grande, tá, pessoal? Pra gente que quer crescer realmente. Se você realmente não quer crescer, se isso aqui não é live pra você, sai daqui e vai buscar uma live mais animatória pra você. Eu tô falando de pessoas que querem ingerir dados estratégicos no seu processo de mudança de vida. A história é essa. É uma história real, uma história que eu acredito. Uma história de uma mulher. Tem tantas histórias que você vê e se emociona no Netflix, histórias que você lê em livros, fábulas, contos de fadas, que de repente te empolgam tanto para motivar outras pessoas. Eu estou te trazendo uma história bíblica, mais uma história bíblica, porque eu faço questão
de trazer histórias que, ao meu ver, são baseadas em fatos reais. Isso aqui, pra mim, é, sim, baseado em fatos reais. Por quê? Porque eu uso a minha fé para acreditar que o milagre pode acontecer. Eu nunca vou deixar de falar de atitude. Você vai ver que o pino sempre vai girar para atitude. Em toda a minha conversa, em todas as minhas exposições, sempre eu vou estar falando de atitude. Mas nesse caso aqui, eu tenho atitude aglutinada à fé. Então essa mulher chegou para Eliseu e disse: Eliseu, eu não tenho nada. Não, ela não falou que não tinha nada. É aí que está o X do negócio. Ela falou que tinha quase nada. Ela falou que só tinha uma botija, uma vasilha. Vamos chamar de vasilha isso. Ela disse: olha, o que eu tenho é só uma vasilha. Eu não tenho nada mais além do que uma vasilha. Sabe, o que é mais impressionante? Essa mulher poderia ter dito que não tinha nada. Porque quem tem uma vasilha mesmo não tem nada. Mas ela disse: eu tenho uma vasilha. Primeiro passo para você mudar a sua situação. Sabe, estou falando para quem quer dinheiro. Eu estou falando para quem quer um grande negócio. Para quem quer uma grande família. Lembra de todos aqueles pontos da vida abundante? Primeiro passo é você reconhecer que você tem alguma coisa. Sabe, tem gente que vive o tempo inteiro reclamando que não tem nada. Mas às vezes tem uma caneta, tem um caderno e tem um curso online. Às vezes tem um celular para assistir videoaula gratuita no YouTube. Então para de ficar dizendo que você não tem nada, que você é fodido.